Olá, bem-vindo a todos. Aqui nós estamos iniciando uma série de entrevistas com empresas e instituições de Itapetininga e região. Essa é uma iniciativa do Instituto Federal de Itapetininga, mais especificamente de um dos projetos do Instituto, que é o Hotel de Projetos, que futuramente dará origem a uma incubadora de implementos agrícolas dentro da região de Itapetininga, no qual eu estou diretamente vinculado, né? O professor, que eu sou o professor Bruno Gianelli. Estamos aqui recebendo, na data de hoje, a Adriana, que é da Lex Mediari, que é a primeira Câmara de Mediação de Itapetininga. Eu gostaria que, por favor, Adriana, você fizesse, então, uma breve explanação de sua pessoa. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, alunos do Instituto Federal. É uma alegria imensa estar com vocês, participando desse projeto. Como itapitingana, que sou, nascida no bairro São Roque, tenho o maior orgulho de participar desse projeto inovador para a nossa cidade, para a nossa região. Eu sou a Adriana da Rocha Leite, nascida em Itapetininga. Eu sou advogada desde 99, já se passaram muitos anos. A minha especialidade são os conflitos familiares. E em razão dos conflitos familiares, eu procurei me aprimorar e tornei mediadora de conflitos. Então, eu sou mediadora privada, atuando diretamente na Câmara Privada, que é a Lex Mediari, e também como mediadora judicial, atuando no Sejusc de Itapetininga. Também sou instrutora pelo Conselho Nacional de Justiça, ou seja, eu também promovo cursos de formação para mediadores judiciais e extrajudiciais também. Sou escritora e também sou pedagoga. Nossa, Adriana, bastante coisa, hein? Adriana, minha Foi. querida, é, nós somos normalmente um curso técnico dentro do Instituto Federal, né? Eu, particularmente, ministro aula em 3 cursos, técnico em mecânica, eletromecânica e engenharia. E a parte que diz respeito à Câmara de Mediação, judiciação, essas coisas para nós é um pouco, não faz parte muito da nossa realidade. Você poderia apresentar o que é uma Câmara de Mediação para nós, por favor? Claro, Bruno. As câmaras de mediação, elas são recentes no Brasil, né? Eu diria que a partir de 2010 é que a maioria realmente começou a se instalar, porque até 2010 nós não tínhamos uma legislação para regularizar as câmaras. A Lex Mediari foi inaugurada em 2008, então nós nos antecipamos à lei. Por isso que, de fato, o nosso trabalho é pioneiro. Mas as câmaras privadas, elas têm uma característica de empresa. Elas não têm propriamente um vínculo com o judiciário, elas são empresas. Tanto que as regras em relação à publicidade, divulgação, é tudo ligado à iniciativa privada. Mas há uma diferença, Bruno, que é importante salientar. As câmaras privadas, elas podem ou não ser credenciadas nos tribunais de justiça dos estados. Aqui em São Paulo, né, o Tribunal de Justiça. Mas isso não é obrigatório. Não significa que uma câmara que não é credenciada, ela tenha algum tipo de irregularidade. É só uma opção dos proprietários e dos sócios. O credenciamento tem algumas características específicas. Por exemplo, se a Câmara é credenciada no Tribunal de Justiça, então ela pode receber processos judiciais, né, que já estão em andamento, o juiz envia para essa Câmara. Em contrapartida, a Câmara ela tem a obrigação de realizar sessões de graça, 30%, ou seja, de cada 10 processos que ela recebe do fórum, ela tem que atender 3 de graça. Né? Então, essa é a principal diferença do credenciamento. Existem também as chamadas câmaras de mediação,
por exemplo, contratos de seguro, trabalhista. Trabalhista é recente, eu vou tratar depois com mais calma sobre isso. Mas tem câmaras de seguro, planos de saúde, direito do consumidor, mediação escolar. Então, é possível também que uma câmara ela se especialize num determinado assunto, né? Nós, aí já tem essa diferença. Nós, como eu disse, como começamos lá em 2008, na época não tinha nenhuma lei que regulamentasse ainda as câmaras de mediação. Só para vocês terem ideia, nós tivemos inclusive dificuldade para registrar a Lex Mediare. Nós abrimos a Câmara em março de 2008 e nós só conseguimos inaugurar em novembro de 2008, porque não se tinha um parâmetro, mas afinal, a Câmara de Mediação tem que ser registrada no cartório ou na junta comercial, como é que é? E é na junta comercial, isso ficou definido depois. Hoje é uma questão superada, as câmaras já têm todo um código, né? Elas são classificadas como serviços auxiliares da justiça. Então já tem, inclusive, cursos de como montar uma câmara privada. A situação evoluiu bastante, mas lá em 2008 nós fomos pioneiros e não tínhamos material, né? Fomos descobrindo como é que fazíamos as coisas. De lá para cá, muita coisa mudou. Nós desenvolvemos projetos específicos, por exemplo, a Câmara de Mediação, a Lex Mediare, desenvolve projetos de mediação escolar, mediação infantil, que foi um projeto inédito no Brasil. Nós fizemos esse projeto por 4 anos, foi excelente, inclusive resultou num livro, né? Temos o Lex Café, que são encontros mensais com educadores, ao mesmo tempo que a gente está tomando um cafezinho, comendo um bolo, uma bolacha, nós estamos conversando sobre temas de mediação. O de mediação infantil, que é o projeto Fale Criança, que foi um projeto muito bacana. Nós também temos os grupos de estudo, que nós chamamos trilógico. Então, esse já é um grupo voltado especificamente para temas de mediação. Temos também um braço literário, que é o Lex Publica. Através do Lex Publica, nós fazemos livros voltados para mediação também, para todos os ramos da mediação. Então, vejam que é bem amplo o trabalho, né? Sem contar que também desenvolvemos cursos. E nesse ponto, os cursos eles são temáticos. Então, nós fazemos cursos específicos para a área empresarial, para a formação de prepostos, né? Porque é importante. Para mediação escolar, o extrajudicial e o judicial. E aí, eu acho que também é importante fazer essa diferenciação e esse esclarecimento. Existe a mediação judicial, que é aquela que é feita no fórum, depois que as pessoas já entraram com um processo. E existe a extrajudicial, que são as mediações feitas ou no Sejusc é o Centro Judiciário de Solução de Conflito, né? Itapetininga tem uma unidade, ou câmaras privadas. Então, isso é antes de entrar com o processo. Então, a mediação acaba tendo esse caráter preventivo também. Resumidamente, é tudo isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse, então, que as câmeras ela têm até esse caráter preventivo, ou seja, antes mesmo de entrar na justiça, ela pode estar atuando, certo? Sim. Qual seria, então, a diferença, né, entre a Câmara de Mediação, a chamada de arbitragem e a de conciliação? Tá, na verdade, seria uma câmara só. A diferença é em relação aos objetos que serão tratados ali. O Brasil é o único país que faz essa diferenciação entre conciliação e mediação. Os demais países chamam de mediação, né? Mas aqui no Brasil nós temos essa diferença. E qual é a diferença, principalmente? É em relação ao objeto. Por exemplo, a conciliação, normalmente, ela é voltada para situações pontuais, em que as pessoas não têm um vínculo antes ou não terão um vínculo depois. Um exemplo típico é uma batida de carro, né? Aconteceu aquilo, as pessoas querem resolver, então elas fazem os orçamentos, vão até a Câmara de Mediação para resolver uma questão financeira. Claro, nem sempre é só financeira, dependendo da gravidade do acidente, mas enfim, é uma coisa pontual.
Já a mediação, ela é voltada para conflitos que têm um vínculo, as pessoas têm um vínculo, ou antes ou terão depois, como os casos de família, né? Um divórcio não acaba só ali, né? Normalmente tem filhos, tem bens, tem que tratar da guarda. Outro caso típico para mediação é conflitos entre vizinhos, conflitos de vizinhança. Quer dizer, os conflitos continuarão, se não forem resolvidos, e podem se agravar, porque as pessoas continuarão morando, nem sempre existe a possibilidade de mudar de lugar. Então, esse objeto, se é um conflito pontual, ou é um conflito continuado, né, ou que tenha possibilidade dessa continuidade, é essa diferença entre conciliação e mediação. Outra diferença é que na conciliação, o facilitador, que é chamado de conciliador, ele pode interferir mais, ele pode dar sugestões. Então, entre um fala 1.000, o outro fala 2.000, ele fala, vamos, que tal 1.500, 1.300 e tal. Então, ele tem uma participação assim mais direta. Já o mediador, não. O mediador, ele vai usar de técnicas de comunicação e ferramentas para tentar restabelecer a comunicação também entre as pessoas. Então, por isso que normalmente ele trabalha com conflitos mais complexos. Porque o mediador, ele não deve dar opinião sobre o fato, ele deve fazer perguntas para que as pessoas, reflexivas, né, para que as pessoas pensem no que seria melhor para elas. Outra diferença, e que faz muita diferença na prática, é a abordagem sobre o resultado. A conciliação, normalmente, ela visa um acordo. Já a mediação, ela visa esse restabelecimento da comunicação e do diálogo. O acordo pode ou não acontecer, não é propriamente a razão final da mediação. Então, parece técnico até, mas é muito simples de perceber isso na prática, porque às vezes é comum, num divórcio, por exemplo, quando as questões que ensejaram até o divórcio, né, o porquê que aconteceu o divórcio, quando isso não é tratado, você até faz um acordo, mas passado algum tempo as pessoas estão ali de novo procurando um advogado porque não está cumprindo o direito à visita, não está pagando a pensão direito. Tudo isso é reflexo de situações não resolvidas antes. E quando a mediação é bem feita, a gente já tem essa estatística do quanto isso é reduzido. As pessoas não voltam com um novo processo, porque elas aprenderam a se comunicar. Deixa eu te perguntar uma coisa. O mediador pode fazer um processo de conciliação. Vamos chamar um conciliador também faz o processo de mediação? É a mesma pessoa? Existem diferentes patamares de mediadores? Como que isso funciona? Existe diferença sim. No Brasil, normalmente é o mesmo curso, por enquanto. Então, assim, normalmente, quem é conciliador fez um curso de formação em mediação. Então, ele pode ser mediador ou conciliador. Aí vai mais do perfil da pessoa, porque tem pessoas que não têm essa desenvoltura e nem interesse de trabalhar com conflitos mais complexos. Eles já têm uma ideia mais objetiva, têm uma dinâmica de, não, eu sou melhor na área de finanças, então eu já quero uma coisa mais direta, não há nenhum problema. Mas existe uma diferença legal também. Para ser mediador, a pessoa tem que ter formação em nível superior em qualquer área, não é exclusivo do direito, isso é ótimo. Houve um lobby do pessoal do direito para que fosse exclusivo, felizmente isso não passou, porque qualquer pessoa que tem um perfil pode ser mediador. Claro que o conhecimento jurídico ajuda, mas aí também tem algumas diferenças que normalmente tem alguém para ajudar, para fazer o termo, para orientar. Então, o que importa na sessão é que a pessoa, o mediador, conheça as ferramentas. E isso qualquer pessoa que tenha formação consegue fazer. Então, qual é a exigência legal para ser mediador judicial? Que tenha formação em qualquer faculdade, nível superior, né, há mais de 2 anos. E fazer um curso por entidade credenciada pelo tribunal. O conciliador, pela lei, não exige isso, tá?
Então, essa é a diferença. E na mediação privada já tem uma outra diferença. Só exige a formação, porque seria uma pessoa de confiança das partes. As partes é que escolheriam esse conciliador ou esse mediador. Bruno, só voltando um pouquinho, você falou também sobre a arbitragem. Eu falei da diferença entre conciliação, mediação e arbitragem. A arbitragem, ela é muito mais parecida com um processo judicial, porque diferente da conciliação e mediação, elas são mais flexíveis, tem um procedimento mais informal, na arbitragem não, ela tem fases como num processo normal. Então, um entra com a petição inicial, o outro apresenta a contestação, tem fases de prova e lá no final o árbitro ou o conjunto de árbitros, né, decidirá. Então, eles dão sentença. Na arbitragem, o terceiro, que a gente chama, dá sentença. E um detalhe fundamental, essa sentença não é possível de recurso. Ou seja, quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não tem o que fazer. Diferente do processo judicial, que quando tem uma sentença dada pelo juiz, quem não gostar ainda pode recorrer ao tribunal. Na arbitragem, não. Tá? Já na conciliação e na mediação, esse terceiro não decide. Ele ajuda as pessoas a chegarem num consenso, que pode ser um acordo, como o consenso pode ser não temos acordo. Mas esse terceiro é um facilitador mesmo, diferente do árbitro que julga. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você colocou que qualquer pessoa com curso superior a mais de 2 anos formado poderia ser um mediador. Isso inclui, por exemplo, engenharia mecânica, física e matemática? Todas as áreas, sem exceção. Inclusive, nós já fizemos formação na Lex Mediare, que tínhamos engenheiros, contadores, administradores de empresa. Então, não há nenhum tipo de limitação em relação a isso. Qualquer área, não é porque é uma área mais voltada à área, digamos, matemática, né? Não é a área de humanas, mas de exatas, que tem alguma limitação. Não, é só fazer o curso. Então, a área de exatas, humanas, biológicas, todas as áreas. Eu vejo também como um fator bom de liberar para que todo o formado, né, todo graduado possa atuar, em trazer o conhecimento da área, né? Um engenheiro mecânico consegue fazer a mediação, por exemplo, da área em que ele atua com mais propriedade do que uma pessoa que não é dessa área. Vocês concordam com isso? Sim, o conhecimento daquela área sempre facilita, porque aí você poderá fazer abordagens e perguntas a partir desse conhecimento que você tem. Agora, é importante também mencionar que na arbitragem, o árbitro tem que ser especialista no assunto, essa é uma diferença também. Olha que interessante, o conciliador e mediador, basta fazer o curso de formação, ele tendo formação em nível superior, de qualquer área, ele pode ser mediador e conciliador. Já o árbitro, não. O árbitro tem que ser especialista no assunto que está sendo questionado ou no conflito. Ou seja, se por exemplo, vamos admitir que seja uma situação de patentes, então, somente um especialista em patentes é que poderá ser árbitro, entende? Se é um problema médico, apenas o médico poderá ser árbitro. Se é um problema de engenharia, né? Apenas o engenheiro pode ser árbitro. Então, essa diferença é importante. Então, veja que é um outro mercado, né? Então, existe tanto espaço para a situação específica, como para a situação genérica também. Eu gostaria que você falasse mais de 2 tópicos, né? Um que me chamou bastante atenção, que foi a parte referente à mediação infantil, alguma coisa assim, com a qual vocês trabalham. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para nós a respeito disso, isso é um pouco diferente, e que também tratasse a respeito da mediação trabalhista, que com certeza vai ser algo
bem importante e diferente, né? Como que a gente vai trabalhar com essa mediação trabalhista, como que ela será implementada. Então, primeiro eu gostaria que você falasse da parte infantil, que é uma curiosidade nossa, e posteriormente da parte trabalhista, que com certeza vai atrair bastante atenção de várias pessoas. Certo. A mediação infantil, ela surgiu da nossa percepção da importância que ensinarmos as crianças desde cedo a resolver os seus conflitos de uma forma diferente, que é conversando. Porque a base da mediação seria exatamente conversarmos. Então, ao invés de você transferir para um terceiro decidir a sua vida ou decidir aquilo que é melhor para você, você aprende a decidir isso. E de que forma? De forma pacífica, sem agressão, inclusive verbal. Tanto que no curso a gente aprende técnicas de comunicação não violenta também. Então, é um outro enfoque. E aí, pensando nisso, eu e o Elcio, que ele é meu marido, mas ele é pedagogo, filósofo e mediador escolar também, nós desenvolvemos esse projeto lá em 2013. O projeto chamado Fale Criança. E o próprio título do projeto já é provocativo, porque normalmente o que a gente fala para a criança é que fique quieta, cala a boca. Né? E a ideia do projeto é, não, fale criança. Mas é uma fala diferente, não é falar por falar. Então, eles aprendem desde o primeiro dia do projeto algumas regras, que inclusive são regras da mediação também. Por exemplo, enquanto um fala, o outro escuta. E por quê? Porque eu tenho que prestar atenção no que o outro está falando. Não é só aquele silêncio, porque às vezes a gente fica em silêncio para rebater o que o outro está falando. Não, é o que nós chamamos de escuta ativa. É aquela escuta que eu estou prestando atenção no que você está falando. Que tipo de emoção você está passando ali? E a criança, ela percebe isso. Inclusive, nós usávamos o microfone era obrigatório, porque isso dá um empoderamento para a criança. Normalmente, quando a criança se aproxima de um microfone, qual é a reação do adulto? Não mexa nisso. Lá não, o microfone é seu. E funcionava como um bastão da fala. Enquanto a criança estivesse com aquele microfone, ela não poderia ser interrompida, nem mesmo por um adulto. Então, todo o projeto era desenvolvido a partir dessa premissa de liberdade, de iniciativa, de autonomia. E sempre com um caráter lúdico. Todo o projeto era desenvolvido a partir de brincadeiras, né? Quebra-cabeça, jogos, gravações, fantoches, leituras de temas infantis. Inclusive, quando foi o período da Copa, naquele ano, 2014, né? Eles fizeram uma pintura no muro lá da Lex Mediari, mas tudo isso com a ideia de colaboração, que é outro enfoque da mediação. A ideia de ganhos mútuos, né? Não é o ganho individual, eu levo tudo e você perde tudo. Então, assim, como é que a gente colabora? Então, essa inovação do Fale Criança. E foi tão inovador que nós fizemos um livro com esse título, Fale Criança, uma proposta de mediação infantil, e a prefaciadora desse livro foi a ministra Nancy Andrighi. Ela gostou tanto do projeto que acabou fazendo o prefácio do livro. Então, foi uma experiência inovadora e tinha uma diferença de idade entre as crianças, era crianças de 6 a 12 anos, né? Porque a partir de 12 aí já é considerada adolescente. Foi um período muito, muito bacana, essa troca que nós fizemos lá. Isso no primeiro ano, trabalhamos questão de autoconhecimento, filosofia para a criança, que também resultou num outro livro, que daí foi escrito exclusivamente pelo Elcio, chamado Entre Nós, conversas de crianças brasileiras com filósofos da antiguidade. Então, era bem amplo o projeto, sempre com esse enfoque de comunicação, de resolver os conflitos conversando. E a máxima que as crianças recebiam, né, que elas, inclusive, levavam para casa, se você gritar, é porque você não tem razão. Quem tem razão, conversa e escuta. Então, foi muito bonito isso, foi algo que nos deu satisfação e que a gente pretende retomar em breve. Só houve uma suspensão do projeto porque eu estava em período de estágio
no CNJ, né, no Conselho Nacional de Justiça, em relação à instrutoria. Em Poxa, relação ao Fale Criança, seria isso. que legal, esse projeto é muito interessante mesmo. Depois a gente até gostaria de fazer uma nova rodada contigo a respeito deste projeto em específico. Falando Eu da estou à parte disposição. trabalhista. A mediação trabalhista, ela teve um período difícil, porque alguns juízes não reconheciam antes os acordos feitos em câmaras privadas. Até porque lá bem distante, digamos assim, houve de fato problemas de algumas câmaras em São Paulo, né, na capital, que elas eram criadas só para resolver os conflitos trabalhistas de uma determinada empresa. Ou seja, elas tinham parcialidade. Então, quebrava um princípio que é fundamental, que é a imparcialidade. E por causa disso, a mediação trabalhista ela entrou num período de descrédito. Felizmente, isso passou, né? A reforma trabalhista, ela veio de forma bem específica e de forma expressa, demonstrando que os acordos são possíveis, né? São possíveis, são legais, têm validade jurídica, porque o importante para o empresário, ele quer ter a segurança de que aquele acordo é válido. E isso hoje é reconhecido. A grande diferença da mediação trabalhista para as demais mediações é que a Câmara Privada, ela tem que fiscalizar se aquele acordo realmente é um acordo voluntário, se não está sendo pressionado, se não está tendo algum tipo de irregularidade ali. E uma das formas para esse monitoramento prévio, digamos, é que os advogados das partes não podem ter vínculo entre si, ou seja, não pode ser um advogado que trabalha também para a empresa ou do mesmo escritório de advocacia da empresa. Então, assim, tem que ser um advogado realmente escolhido pelo trabalhador. Essa é a principal exigência na mediação trabalhista. E tem tido um retorno muito bom. Por quê, Bruno? E aí para as empresas, é o grande diferencial. Quando você faz uma mediação trabalhista, isso não gera um antecedente processual. Ou seja, num eventual levantamento de certidões, de distribuição de processo, isso não vai aparecer, porque é algo privado, é um acordo feito entre a empresa e o empregado, né, com validade jurídica, né? Não precisa ter nenhum receio quanto a isso. Então, não gera um número de processo para pesquisa, por exemplo. Então, tem essa garantia mesmo do sigilo, da confidencialidade. E essa é uma experiência tão forte que nós já tivemos na Lex Mediare uma mediação em que nós não ficamos nem com o termo do acordo. As empresas que estavam tratando, elas fizeram um acordo tão sigiloso, digamos assim, que elas assinaram e cada uma ficou com a sua cópia e nós só ficamos com o controle, digamos assim. Então, essa é a grande vantagem, principalmente para as empresas, né? Então, elas têm a oportunidade de fazer um acordo legal, válido, reconhecido, com um custo bem menor, né, do que um processo judicial, porque no processo judicial, numa ação trabalhista, numa eventual condenação, tem honorários de sucumbência, tem multa do Ministério do Trabalho, tem multa, às vezes, do Ministério Público do Trabalho, dependendo da situação, multa do INSS, então tudo isso encarece o processo. Na mediação, você terá apenas a custa do próprio procedimento, né, com a segurança que seria de um acordo no fórum. Então, é realmente algo inovador, né? É algo que as empresas estão descobrindo e os funcionários também, porque o funcionário ele também tem a garantia de que ele não será lesado. Não é porque ele estará fazendo um acordo que os direitos dele são menores ou então ele terá que abrir mão do direito. Isso também é outro ponto importante. É possível fazer uma mediação trabalhista parcial. Digamos que no caso o funcionário às vezes está precisando, né, de dinheiro, ainda mais, imagina quanta coisa acontecerá nesse período pós-pandemia. Mas tem uma questão de danos morais envolvido.
E danos morais é uma situação normalmente difícil de chegar em acordo, né, em relação a valores. Então, é possível fazer um acordo para liberar o fundo de garantia, para liberar o seguro-desemprego, para liberar as verbas rescisórias e deixa apenas a questão dos danos morais. É possível isso. Então, isso dá muita segurança também para o empregado de que, olha, eu vou receber agora aquilo que já é o meu direito e aquilo que nós temos que provar, que é questão de prova, eu posso tentar através da mediação num outro momento ou então eu levo isso realmente para a justiça. Interessante. Então, isso para o empregado também é algo bem interessante mesmo. Afinal, tudo aquilo que diz respeito a FGTS, recolhimento de impostos e arrecadações, né, ele pode já procurar uma câmara de mediação e, se houver um acordo, ele já consegue solucionar esse problema. E tudo que diz respeito justamente à parte de danos morais, que é muito difícil mensurar isso, aí pode passar ou na própria mediação, uma arbitragem ou judiciação, né? É isso É isso. que tem que ficar claro, né? É isso mesmo, Bruno. Então, assim, são vários caminhos. Por isso que o sistema é chamado de sistema multiportas. Você pode escolher várias opções, não é só o processo judicial. Aliás, hoje, e aí é uma questão que eu apresento, inclusive, para os colegas advogados, por que que nós optamos tanto pelo processo que tem um custo emocional imenso, um custo financeiro alto? Se nós temos inúmeras outras possibilidades. Olha só, nós temos a conciliação, nós temos a mediação, nós temos a arbitragem, nós temos inclusive a própria negociação, que é algo um pouco diferenciado também. Nós temos hoje as chamadas constelações sistêmicas, nós temos justiça restaurativa, né, que são os círculos de diálogos. Então, nós temos a mediação trabalhista, nós temos uma série de outras alternativas que não o processo, né? Então, por que ir por esse caminho? Porque a gente ainda está acostumado com essa, digamos, zona de conforto e até por desconhecimento, né? E às vezes, principalmente em relação aos colegas advogados, eles chegam para mim e dizem assim: ah, mas o meu cliente não quer a mediação. Mas, doutor, o seu cliente não sabe como funciona. Vamos agendar, deixa que ele conheça. E essa é uma experiência, Bruno, que nós temos de que quando as pessoas participam de uma mediação bem conduzida, independente do resultado, se tem acordo ou não, elas querem, numa outra situação, trazer para a mediação. E mais, a mediação não é só para conflito instaurado, ela é também para prevenção de conflitos. E por isso que na empresa isso é bacana, porque a gente pode, às vezes, não estão conseguindo chegar num acordo sobre um determinado ponto, e nós fazemos as mediações, as conversas, e evita um monte de problema no futuro, né? Na família, a mesma coisa. É comum, ainda não é tão comum, né? Que as pessoas procurem a mediação para prevenção de conflitos. Mas só para um exemplo, nós tivemos um caso em que o casal nos procurou porque eles não conseguiam chegar num acordo a respeito de qual escola colocar o filho. Agora, isso não geraria um processo, não é mesmo? Como que um advogado entraria com o processo dizendo: senhor juiz, diga para esse casal onde que o filho dele deve estudar? Não faz sentido isso. E eles vieram para a mediação com essa situação, e ali, na medida que as técnicas foram utilizadas, nós percebemos que a questão era uma disputa de poder entre eles. Não tinha nada a ver com a escola do filho. E isso foi trabalhado, isso foi entendido, e provavelmente isso até evitou um divórcio futuro, né? Porque o divórcio, ele é um acúmulo de situações não resolvidas, né? Então, acabou que eles entenderam que, olha, então a gente pode trazer para a mediação situações bem específicas, né? Que podem nos ajudar a resolver situações que nós nem estamos percebendo. Deixa eu aproveitar, então, e fazer uma pergunta para ti, que é relacionado a esse, acredito eu, novo mundo que se apresenta após essa pandemia que a gente está vivendo, né?
Como que a Câmara de Mediação conseguiria auxiliar tanto empresas como pessoas para essa nova perspectiva de mundo que se apresenta? Bruno, esse tem sido o tema diário das nossas conversas entre câmeras, né, entre os sócios e executivos e presidentes das câmaras privadas, mas também com os mediadores, porque sem dúvida que nós teremos uma série de situações aí contratuais, familiares, jurídicas que se apresentarão num cenário totalmente novo para todos. E algumas situações que não tem nem previsão legal, quer dizer, como é que nós vamos resolver determinada situação se nós ainda não sabemos, nem mesmo como o judiciário encaminhará essas questões. Então, as câmaras privadas, elas têm essa vantagem de poder tratar isso de uma forma mais humanizada, não técnica propriamente. Claro que existirão as questões técnicas, mas as pessoas terão a oportunidade de trazerem as suas questões, as suas dúvidas, os seus sentimentos. Isso é importante na mediação, porque no processo os sentimentos não são levados em consideração. Não importa o que sinta em relação a determinada situação. Vai ao caso concreto, é o que está na lei e pronto. A mediação não. Então, nesse cenário todo, as empresas terão que olhar com um olhar colaborativo. Os empregados também terão que ter esse olhar comparativo, colaborativo e, ao mesmo tempo, visando o chamado ganho mútuo. Não é um ganho individual. Né? Então, assim, o que é bom para nós? É bom garantir o emprego? E de que forma isso pode ser garantido? Né? Então, é nessa perspectiva que a gente trabalhará a questão pós-pandemia. E já está trabalhando, porque essas questões já estão sendo apresentadas nas câmaras. Né? Muita gente perguntando para mim, nossa, mas dá para a gente resolver isso sem um processo? Porque, veja, a empresa pode ser que ela tenha que resolver o que seria uma questão pontual, prazos. Eu preciso de mais prazos para cumprir aquele contrato. Eu não quero romper com a parceria, eu não quero romper essa relação contratual, mas não dá mais para manter aquele prazo. Então, agora entrar com processo judicial, e a empresa não tem isenção de custas, né, no processo. Ela não terá os benefícios da assistência judiciária. Então, ela tem que já recolher custas iniciais para uma coisa que dá para conversar e que a gente tem como trabalhar isso em sessões conjuntas, em sessões individuais e sem pressa, né? Porque são as partes também que decidem quanto tempo durará a sessão de mediação. Pode ser uma sessão, pode ser 2 ou mais, né? Às vezes você precisa até de 5 sessões aí para que as partes amadureçam as ideias, amadureçam as propostas. Então, é nesse cenário diferenciado, num ambiente que não tem essa característica da formalidade, da imposição, da insegurança. E é importante também, Bruno, explicar que na mediação a gente não trabalha provas, nem questão de culpa, ou seja, quem está certo, quem está errado. O foco é como é que a situação pode ficar boa realmente para os dois, por isso que é ganho mútuo. Então, assim, provas, às vezes um advogado quer mostrar alguma coisa para o outro advogado, tudo bem, mas não faz prova, não pode ser gravada a mediação para ser usada depois num processo. Então, é nesse ambiente seguro, mais informal, né? E sigiloso. Porque uma coisa que a gente percebe, principalmente com as empresas, Bruno, é que se tem um processo judicial, quando você chega no fórum, normalmente tem alguém lá que conhece alguém, né? E aí há aquele, nossa, o que será que fulano da empresa está fazendo aqui? Na Câmara Privada não tem isso. A gente pode marcar a sessão num momento exclusivo, e é o que normalmente a gente faz. Então, a gente marca, pode ser um dia, pode ser uma hora, ninguém chega, ninguém será interrompido. Então, essa garantia de que aquele assunto será abordado de forma diferenciada, de forma confidencial mesmo.
É nesse cenário que a gente está visualizando todas essas mudanças. E também com as questões familiares, porque muita coisa já está sendo levantada. Por exemplo, posso não pagar pensão? Posso parar de pagar pensão ou não? Como é que ficam as visitas em tempos de pandemia, que não é para ninguém sair de casa? Então, todas essas questões a gente pode abordar numa situação de diálogo mesmo, né? Sem julgamento, sem essa questão de estar fazendo prova. Olha, Adriana, bem interessante mesmo. Eu agradeço a participação, o nosso tempo. Eu tinha estipulado uns 20 minutos, a gente está com quase 45 minutos conversando, foi muito interessante. Muito obrigado. Eu gostaria só que você, antes da gente encerrar, você dissesse para todos aqui, aonde que se localiza a Lex Mediari em Itapetininga e como que os interessados podem fazer para entrar em contato com vocês. Certo. A Lex Mediari, ela fica na rua José Maria de Carvalho Xerenga, no Jardim Marabá. É bem próximo ali ao fórum, né? Então é um lugar de fácil acesso. O contato pode ser por e-mail, que é contato@lexmediari.com.br, ou pelo WhatsApp, que é o 15 99 701 9168. E aí eu também, a Lex Mediari está no Facebook, eu também estou no Facebook, é só procurar e fazer contato conosco, e aí a gente trata cada caso, como eu disse, de forma diferenciada, individualizada, a partir da necessidade das pessoas. Legal, minha querida, muito obrigado realmente pela participação. Parabéns por tudo que vocês estão realizando aí em Itapetininga e na região, pelos projetos que vocês estão fazendo. E com certeza a gente vai conversar novamente, principalmente a respeito daquela parte de mediação infantil. Achei muito interessante também. O Instituto Federal tem 2 cursos na parte de educação, né? Um curso de formação de professores para a área de matemática e outro para a área de física. E isso é muito importante, né? Saber lidar com isso. Então, novamente, eu agradeço. Adriana, obrigado pela participação e um grande abraço para ti. Bruno, eu que agradeço essa oportunidade de conversarmos, pelo interesse do Instituto, de vocês, dos seus alunos, em fazer esse trabalho diferenciado também. Pode contar conosco. Nós temos também um curso específico de formação para mediadores judiciais, podemos conversar, mediadores escolares, podemos conversar num outro momento. Nós temos um livro chamado Pense Escola, que trata de toda essa formação do mediador escolar, e aí independente da área, né, que o professor atuará. Então, muito obrigada por essa oportunidade, eu estou à disposição, como itapetiningana, tenho orgulho de tudo que é projeto diferente, fiquei muito feliz de saber do projeto aí do hotel, né, que você mencionou, hotel de projetos, a incubadora, tudo isso realmente possibilita o engrandecimento da nossa cidade e da nossa região. Gratidão, Bruno, gratidão aos seus alunos e ao Instituto Federal. Maravilha, querida. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais.